500 anos uma elite global de adoradores do Sol propaga uma nihilista cosmologia ateu, forçando a humanidade a viver sistematicamente enganada e forçada a acreditar que habita em uma enorme bola gigante girando a mais de 700.000 km/h em torno do seu próprio eixo central, viajando a 67.000 km em torno de um Sol em espiral e a 500.000 km/h em torno da Via Láctea, enquanto todos os satélites e as galáxias estão em um circuito de viagem cerca de 670 bilhões de km/h através do universo, com todos os anos. Isso é um total de 670.568 trilhões de km/h em várias direções diferentes. Com isso, todos nós estamos supostamente em altíssima velocidade simultaneamente, mesmo que ninguém jamais conseguiu provar um único destes movimentos, e somos obrigados a segui-lo. Mas vocês ainda acreditam que este é o universo em que moramos? Aleatória, acidental, sem o menor sentido, sem propósito, nihilista e caótico. A vida, toda esta realidade mundial falsa foi apresentada para você como verdade absoluta. E isso tudo foi só para manter você desligado da verdadeira fonte da realidade. Todas as suas primeiras lembranças de que você foi ensinado que a Terra é uma bola. É assim que você passa toda a sua vida olhando. Mas não basta só olhar, tem que pensar. Seus assistentes modernos doutrinaram você e o induzem a pensar nesse absurdo da Terra bola girando com base na relatividade e gravidade absurda que nem eles nunca conseguiram provar, jogando apenas com figuras numéricas cerebrais e fórmulas matemáticas complexas, para esmagar o seu espírito humano, fazendo você estar firme de que não passa de uma mera coincidência cósmica aleatória, e não uma criação divina proposital. O heliocentrismo é o modelo astronômico em que a Terra e os planetas giram em torno do Sol, no centro do sistema solar. Hélios, antigo deus Sol. Percebam o quanto as autoridades, os especialistas, doutrinadores charlatões, mau caráter e mentirosos, sempre programaram você para confiar cegamente na ciência de contos de fadas, negando seus próprios olhos e subjugando a sua inteligência, negando todas as evidências empíricas. Você precisa estar pronto para escolher a pílula vermelha. Neste vídeo, você vai ver o modelo de Terra-bola de ficção heliocêntrica, como uma piada completa. E sua intuição, bom senso e intelecto irá forçá-lo a reconhecer, admitir e aceitar a visão de mundo egocêntrica. Mas isso só será possível se seu ego e a arrogância obstinada da verdade óbvia permitir. Lembre-se que a vaidade impede o progresso. Não há curvatura, a Terra plana não gira. A Terra é fixa, imóvel e estacionária. E é isto que o nosso universo é. Passe a observar todos os dias. Este é o verdadeiro plano elaborado pelo nosso Criador. Nós fomos ensinados que a verdadeira estupidez e ingenuidade se destacava quando nossos ancestrais ignorantes acreditavam que a Terra era plana. E que, se alguém de alguma forma ainda pensa que a Terra é o centro imóvel do universo, este deve ser o tipo mais primitivo de ignorante. A questão é que tudo é realmente apenas como parece. A Terra é plana e imóvel, assim como o Sol e a Lua estão bem próximos. E todos os corpos celestes giram em torno de nós. Este universo geocêntrico estável, que comprova a verdade, apenas por explicar todos os fenômenos terrestres e celestes, foi violentamente arrancado e enviado voando pelo infinito espaço, por uma cabala de astrônomos adoradores do Sol. É apenas o Sol, a Lua e as estrelas que compõem o nosso universo inteiro.
Eles têm mentido sobre a luz. Ela não viaja para bilhões de milhas. A sua gama é de apenas algumas milhares de milhas na melhor das hipóteses. A velocidade da luz é outra mentira, para perpetuar e tornar o modelo heliocêntrico inabalável. O Sol é pequeno, e está bem perto, iluminando somente as zonas por onde está passando. Vejam como eles usam isso como um símbolo para o Sol durante o dia, e a Lua, durante a noite. Veja o símbolo da ONU. Agora você ligou as coisas. Um relógio divinamente criado. Manter em uso, o termo terra plana não significa uma paisagem repleta de planaltos e montanhas. Em vez disso, é um termo usado para distinguir a ideia de terra que se encontra em um plano horizontal, a partir da ideia de oposição e mais amplamente aceita da Terra ser um globo giratório, flutuante no espaço. A Lua foi replicada como uma luz, e o Sol, como uma lâmpada, pelo Criador Supremo. Veja como a noite cobre o dia, e o dia abrange a noite. Exatamente como você observa todos os dias. O Sol, a Lua e as estrelas giram em torno de uma Terra estacionária. Observe como eles viajam quase na mesma velocidade. Lua e Sol ao mesmo tempo, um de frente para o outro, sobre uma Terra plana. A jornada anual do Sol no trópico, solstício, é o que determina o comprimento e o caráter dos dias, das noites e das estações. Um projeto inteligente. As 28 fases da Lua. As fases da Lua são o ciclo natural da Lua. Eles são sinais para marcar períodos fixos de tempo para a humanidade. A Lua é completamente independente e claramente autoluminescente, que brilha com sua luz própria. Ela não reflete a luz do Sol. Ambos orbitam a Terra plana. Lua cheia, os luminares Sol e Lua giram em torno da Terra, uma vez a cada 24 horas de iluminação, focando as áreas sobre as quais eles passam.
O Sol e a Lua, ambos seguem seus próprios caminhos ao longo dos anos. O mais provável é que o Sol e a Lua não são sólidos, ou massas de materiais opacos, ou mesmo densamente físicas. Mas são simplesmente discos translúcidos luminosos e transparentes, sem substância, capazes de passarem um através do outro. Durante um eclipse, a razão pela qual o Sol e a Lua parecem ser do mesmo tamanho é porque eles são. A pseudociência faz você ignorar seus sentidos dada por Deus. A luz do Sol é de ouro, quente e antisséptica. Enquanto a luz da Lua é de prata, fresca, úmida e séptica. A luz do Sol e a luz da Lua são únicas. E claramente têm propriedades completamente diferentes. Esta é uma verdade bem conhecida pela elite globalista adoradores do Sol, maçons jesuítas. As estrelas são fixas ao longo de uma esfera celeste. A Polaris é a única estrela estacionária que se encontra no eixo de rotação do céu. E as estrelas não estão a milhões de milhas de distância, são apenas pequenos pontos de luz não físicos. Uma constante mudando de cores como um prisma através do ciclismo de todas as cores do arco-íris. E estão logo acima de nós. Estas estrelas nunca foram um corpo sólido que está a trilhões de milhas de distância, e que possuem seus próprios sistemas solares, e que são capazes de abrigar vidas alienígenas. Eu nunca poderia dar um zoom tão perto, em algo que estivesse infinitamente tão distante. Cada estrela é única. Sigam o que seus próprios olhos dizem. Brilho sonoluminescente, que estão entre os sinais admiráveis do nosso Criador, estrelas errantes. Na alternância do dia e da noite, há certamente sinais para aqueles que podem ponderar. Veja como Deus funde a noite em dia, e o dia em noite. Cada um executando seu curso designado. Tudo que existe, funciona da forma mais ordenada por causa das divinas leis que os regem. Eixo celeste, 23,5 graus. Ponto focal. A ideia de capturar toda a Terra de uma única fotografia é ridícula.
Simplesmente porque o espaço é uma invenção e nunca existiu. A única coisa que eles têm levado é o espaço e a imaginação dos desavisados. Não é à toa que eles usam a expressão: o céu é o limite. A Terra foi feita para nós como uma vasta extensão, uma enorme estrutura estendida. Tanta ordem, disciplina e perfeição. Isso não pode ser uma mera obra do acaso. Existe um Criador por trás de tudo isso. A Terra é um centro plano e fixo submerso dentro de um universo elétrico composto pelas águas primordiais, em torno do qual tudo gira nos céus, denotando uma especial importância e significado, não só para a Terra, mas para nós seres humanos, transformando a Terra em uma bola supersônica girando, jogada em torno do Sol, como um tiro através de um espaço infinito de um Big Bang. Eles fazem a humanidade voltar em um sentido aleatório, acidental, de um universo de cegos e mudos. Roubam-nos do nosso aterramento adequado, mantendo-nos em estado de confusão, para que não saibamos onde estamos e o que somos. É controle mental baseado em trauma. Expulsaram a espiritualidade de nós, através da pura manipulação mental. A Terra é uma máquina perfeita, criada exclusivamente para nós. O horizonte é a linha onde a Terra e o céu parecem se encontrar. É o limite de nosso campo de visão, e não a suposta curvatura da Terra. Os holofotes Sol e Lua estão perpetuamente pairando paralelos à superfície do nosso ponto de vista, devido à lei de perspectiva. As luminárias de dia e noite parecem levantar-se do horizonte leste, curva de ponto alta no céu, e depois afundar abaixo do horizonte ocidental. O Sol e a Lua sobre a Terra plana. Parece que o universo inteiro, como o Sol e a Lua, é um magnífico pedaço de tempo criado para manter uma conta de meses, para dias e anos. O Sol ilumina apenas as nuvens que o rodeiam. Não podemos acreditar que o Sol está a mais de 150 bilhões de quilômetros de distância da Terra. Quando o ângulo de seus raios indica outra coisa. O Sol circula acima da Terra plana e ilumina apenas a uma certa distância, bem como um pequeno refletor em um quarto escuro. Quem poderia ter criado um relógio tão glorioso, que é tão perfeito e belo, se não fosse o nosso Criador? Se a Lua estivesse a 400 mil quilômetros de distância da Terra, seria impossível para você ver o detalhe sobre ela, a olho nu. Nada desaparece por causa da curvatura. Simplesmente porque não existe curvatura. O que existe é perspectiva e limite de visão do observador. Lembre-se sempre que uma explosão não pode construir nada. Até onde nós sabemos, uma explosão apenas destrói. O tal Big Bang, até hoje só construiu o caminho da perdição e do engano. Não podemos nos deixar levar por estes seres descendentes da serpente, pois eles já estão condenados. O grande dia da separação do joio e do trigo já está chegando. A falsa ciência gera ateus. A verdadeira ciência leva os homens a se curvar diante da divindade. Mantenham-se firmes. Os selos já estão sendo abertos. As profecias já estão se cumprindo, e o grande dia já está por vir. O Big Bang é apenas uma teoria ridícula, mas a nossa Terra plana não. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra.
Agora iremos ver o desespero total da mídia, baseado na reação de alguns repórteres que não conseguem refutar as afirmações quando o assunto é referente à Terra plana. É notória a falta de argumentos que se converte em uma tentativa frustrada de ofender a integridade dos terraplanistas. Tem um grupo crescente de malucos que acha que a Terra é plana e não esférica, imaginam haver uma conspiração global, né? Até irônico o nome, dizendo que a Terra, na realidade, dizendo que a Terra é esférica. Eles insistem que a Terra é plana, e eles têm 1000 teorias para explicar por que você vai navegar e não vai cair para fora desse prato, porque tudo puxaria para o centro. A gente está vendo as imagens aí de um dos malucos que tem essa teoria de que a Terra é plana. Tem vários grupos nas redes sociais sobre as pessoas que acreditam nisso. Eles inventam teorias científicas que não existem, mentem, sabe-se lá de onde eles tiram tantas informações, inventam, dizem que o Sol não está tão distante da Terra, o Sol também seria plano. É muito surreal, mas nesse caso chega até a ser cômico quando você olha os vídeos das pessoas que acreditam que a Terra é plana. E terraplanistas, como são conhecidos, não, Flat Earthers, que são essas pessoas que acreditam que a Terra é plana, é só mais um movimento dos dias de hoje, que é assustador. Isso é um mundo de mentira, de malucos que assusta muito, assim, que para uma pessoa séria que foi à escola acreditar que a Terra é plana, em 2017, tem movimentos, páginas nas redes sociais, comentários no site da NASA, não, desses malucos que entram lá para... É algo que realmente me chocou muito, especialmente vendo os vídeos. E ontem também tem muita gente que acha, além dos terraplanistas que acham que o eclipse provou a teoria deles, há um outro grupo que acha que o eclipse foi uma montagem da NASA, que na verdade não ocorreu o eclipse, foram enganados. O que eu vi ontem teria sido uma montagem da NASA, uma fantástica montagem, sabe, sei lá quanto eles teriam gasto para fazer um eclipse e deixar as pessoas felizes aqui nos Estados Unidos. A gente está vendo as imagens do eclipse. Então, é um mundo assustador, viu, Sérgio? Só de saber que existe uma pessoa que acreditasse que a Terra é plana já me assustaria. Saber que tem um movimento nos Estados Unidos com vídeos nas redes sociais, com grupos de discussão, com uma associação dos Flat Earthers, Flat Earth Society, Sociedade da Terra Plana, que acredita nisso, é para morrer de medo do que vem por aí nos próximos anos, Sérgio. Tem gente que não acredita até hoje que o homem chegou à Lua. Quando ouvimos idiotices de um repórter leigo sobre o assunto, dá pra relevar. O pior é quando um simples persona se achando um deus, porque foi escolhido para representar a astrofísica do engano, começa a falar um monte de besteiras, e praticando o exercício da hipocrisia dizendo que não se deve influenciar ninguém para preservar as virtudes de nossa cidadania, agindo como se não fizesse isso. E ainda segue alegando que as descobertas científicas tiraram a humanidade das cavernas, e segue apresentando um showzinho para uma pequena plateia de condicionados, e no final tenta provar a gravidade soltando um microfone. There's a growing anti-intellectual strain in this country. It may be the beginning of the end of our informed democracy. Of course, in a free society, you can and should think whatever you want. You want to think the world is flat? Go right ahead. But if you think the world is flat and you have influence over others, as would successful rappers or even presidential candidates, then being wrong becomes being harmful to the health, the wealth, and the security of our citizenry. Discovery and exploration got us out of the caves, and each generation benefits from what previous generations have learned.
Isaac Newton, my man, said, if I have seen farther than others, it's by standing on the shoulders of giants. I get an amen. Woo. So that's right, B.O.B. When you stand on the shoulders of those who came before, you might just see far enough to realize the earth isn't flat. And by the way, this is called gravity. O mais interessante é que o rei do cosmos não se sentiu muito à vontade quando uma repórter americana lhe perguntou o que seria gravidade. Será que foi porque o microfone estava preso? What is gravity? You have no idea. Okay, next question. Wow. No, here we can measure it, predict with it, but when you start asking like what it is, I don't know. I don't know. What is gravity? I don't know. De fato, não é difícil imaginar a preocupação destes fantoches da ciência moderna. Ainda mais quando apresentamos evidências de um modelo simples que pode explicar de forma bem simples e prática todo o funcionamento do Sol, da Lua, o percurso das estrelas, e as estações do ano. Tudo isso sem precisar de cálculos complexos, e isso ameaça grandemente o estilo de vida e toda a riqueza que essas pessoas construíram, afetando de forma direta seus padrões financeiros, construídos através da mentira que desencadeou a total ignorância da humanidade, e devolvendo-nos a nossa espiritualidade, que tem sido arrancada de nós de forma covarde, nos colocando em posição de uma simples ameba, constituída de poeira cósmica, que deve sua existência a uma explosão aleatória, sem o menor propósito, e sem sentido algum. Para aqueles que se beneficiam da mentira, a verdade se torna a maior ameaça a ser combatida. É insuportável para eles saberem que tantos anos de empenho para disseminar um modelo totalmente fraudulento está cada dia indo por água abaixo. Como vimos anteriormente, o desespero e o medo tomou conta da mídia. Tem um grupo crescente de malucos que acha que a Terra é plana. Que foi um dos maiores meios utilizados pelos repórteres fantoches para nos alienar e condicionar, de acordo com os planos da grande elite mundial. E nos dias de hoje, estão promovendo enquetes para saberem quanto a humanidade está despertando. Você acredita que a Terra é plana ou redonda? Essa foi a pergunta. Agora pode dizer disso o quê? Oi? Só responda o que eu pergunto. É plana ou redonda? É plana. Você, samurai, é redonda. Você, Zé Ressaca, redonda. Você, Tommy, redonda. Michelle Obama, redonda. Você, jumento, é plana. Vamos ver o que o povo respondeu. Vamos lá. Na tela. Plana, 62%. Meu Jesus. Estão mudando a história todinha do mundo agora. Ao passar dos anos, muitos modelos de terras foram apresentados para nós, como terras com continentes pequenos, outras com continentes grandes, e os oceanos de cada terra apresentavam uma tonalidade de cores diferentes. Desde os anos 60, foram apresentadas fotografias diferentes, indicando claramente uma manipulação gráfica gritante. E enquanto os navios sumiam do nosso limite de visão nos oceanos,
Eles descaradamente nos diziam que disseram na curvatura da Terra, mas a própria tecnologia deles provou que isso não é verdade. Eles também mentiram com relação ao Sol, quando disseram que ele descia no horizonte, quando na verdade o que causa esta impressão é a perspectiva do observador. O Sol simplesmente está se afastando, e não descendo no horizonte, assim como a ciência afirma. Todas as explicações que são nos passadas como verdade, foram refutadas, através de imagens e experimentos. Outra mentira é a existência de satélites. É só olharmos em volta, que perceberemos a grande quantidade de antenas espalhadas pela Terra. Todas estas coisas apresentadas pela falsa ciência, são facilmente refutadas. Mas o difícil mesmo, é a ciência refutar o modelo plano da Terra. Neste segmento, iremos analisar de forma simples e objetiva, como a nossa Terra foi criada segundo as Escrituras. Iremos entender que o que nos é apresentado não faz o menor sentido. Não se encaixa no modelo das Escrituras, e muito menos naquilo que é observável. Basta uma simples análise para comprovarmos a discrepância entre o modelo geocêntrico com o modelo heliocêntrico. E notaremos que é a partir destas comparações que surgem as divergências de pensamentos ou opiniões entre os dois lados. Este vídeo não se trata de religiões, e sim de uma verdade que nos foi ocultada há muitos anos atrás, e isto envolve inúmeros motivos financeiros, religiosos, e principalmente motivos pessoais contra o nosso Criador. Este é um verdadeiro circo armado por seres que perderam a batalha no passado, na qual tentaram estabelecer um regime hierárquico da Terra, que culminou em mortes e prisões. E nestes próximos anos, haverá uma condenação eterna para estes seres. À medida que os dias vão se aproximando, o desespero vai tomando conta de seus descendentes, pois sabem que esta será mais uma batalha perdida. Por isso a estabeleceram e introduziram inúmeros deuses em nossa cultura, criando religiões e conflitos entre a humanidade. Descobriram que tirando a espiritualidade de nós, eles nos tornariam fracos. Introduziram um modelo heliocêntrico para nossa Terra, para nos tornarem uma simples poeira cósmica sem qualquer sentido e regidos pelo acaso, e ao mesmo tempo, forçando a humanidade a reconhecerem e glorificarem o Deus Sol, ao qual está no centro de tudo, segundo este modelo pagão.
por centenas de anos a sociedade moderna vem aceitando esta condição, sem ao menos questionar este sistema autoritário que ditam as regras sobre como as coisas são, e o que devemos acreditar. Conseguiram mergulhar a humanidade em um profundo estado de transe, formando cidadãos altamente manipuláveis e incapazes de utilizarem um raciocínio lógico que permitem pensar por si próprios. São como máquinas extremamente capazes de atender às necessidades das sombras. Felizmente a justiça de nosso Criador nos permite nos dias de hoje, conhecer a verdade sobre nosso mundo, e o verdadeiro formato da Terra através do livro mais antigo que existe. E isso é o que iremos analisar agora. E a Terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1. 2. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou a noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Gênesis 1, 3, 4 e 5. E fez Deus a expansão. E fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Gênesis 1, 7. E Deus chamou a expansão de céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Gênesis 1, 8, 9 e 10. Até aqui podemos perceber que o Criador ainda não fez o Sol, a Lua e as estrelas. E isto prova que a Terra não está girando em volta do Sol como nos mostram no sistema heliocêntrico. Mas continuaremos a nossa análise. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para ver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. Gênesis 1, do 14 ao 18. Como acabamos de comprovar, Deus pôs o Sol na expansão com um propósito específico. Ele nunca esteve a 150 milhões de quilômetros de nós. E nós jamais giramos em volta dele. Esta imagem é uma bela prova disso. A Terra é estacionária e totalmente imóvel, e podemos provar isso também através das Escrituras. Lançou os fundamentos da terra, para que não se mova em tempo algum. Salmos 104, 5. A terra possui colunas que representam os quatro cantos. E são estas colunas que a mantêm firmada para que não se mova em tempo algum. Trema perante ele, trema toda a terra, pois o mundo se firmará, para que não se mova. 1 Crônicas 16, 30. Até aqui não vimos nada que fizesse sentido em uma bola giratória vagando pelo espaço. Tudo que vimos se encaixa somente em uma terra plana e estacionária. O Senhor reina, está vestido de majestade.
O Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza. O mundo também está firmado e não poderá ser movido. Salmos 93, 1. Muitas pessoas não fazem ideia dos efeitos de uma mudança espiritual que ocorre dentro de um ser, quando descobre qual é o verdadeiro formato da Terra. Isso envolve uma forte ligação com o nosso Criador, fazendo com que a sensação de que somos parte disso se torne mais forte. Tudo que diz a respeito do modelo da Terra plana está descrito nas Escrituras de forma clara e objetiva, como vimos até aqui. Marcou um limite na superfície das águas em redor, até os confins da luz e das trevas. Jó 26:10. Este limite ao qual as Escrituras se referem é a Antártica, este imenso muro de gelo que forma a grande borda da Terra. Este é um lugar que guarda muitos segredos sobre nossa Terra. Segredos que o Tratado da Antártica esconde as 7 chaves. Limite lhes traçaste, que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. Salmos 104, 9. Este é o limite estabelecido pelo nosso Criador para que as águas não avancem mais, assim como aconteceu no grande dilúvio. Bem além destas bordas está o limite entre o céu e a terra, a grande parede eletromagnética que conhecemos como o domo. E este é um dos motivos da proibição de explorações na Antártica. As Escrituras também nos afirmam que a Terra se encontra subsistindo em meio às águas. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. 2 Pedro 3, 5. Este fato é facilmente comprovado quando filmamos uma estrela. Claramente podemos ver estas águas que as Escrituras descrevem. E assim como em todos os casos, até hoje não apareceu nenhum canal que fosse capaz de refutar estas imagens que nós terraplanistas registramos. E isso acontece simplesmente porque estas são imagens irrefutáveis. Vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. A sinceridade dos sinceros os encaminhará, mas a perversidade dos desleais os destruirá. Provérbios 11, 2, 3.
Gratidão por assistirem. E até o próximo vídeo.